minha turma maravilhosa! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. E, turma, nessa aula de hoje a gente vai responder questões, tá? Responder questões aí relacionadas à nossa função polinomial do primeiro grau. E a gente vai entrar aí com questões que envolvem gráfico, lei de formação. Então, bastante coisa boa aí para vocês, tá? Não esqueça, turma, da importância de resolver questões. Resolver questões talvez seja 90% do segredo do teu sucesso. A teoria tem que ser rápida. Você vai entender realmente quando você começar a resolver problemas. É melhor você saber resolver problemas do que você saber as definições todas decoradas. Você tem que saber resolver problemas. E, Tiago, como é que eu aprendo a resolver problemas? Resolvendo problemas. E é o que nós vamos fazer juntos aqui, tá? Então, vamos aí para a primeira questão. Então, a questãozinha, vocês estão vendo aí na tela, ela fala o seguinte. Questãozinha do Enem. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro, já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Perfeito. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. E aí você tem o gráfico aí para você analisar. A representação algébrica do lucro L em função do tempo t é. Então, turma, eu quero que você entenda o seguinte. O que a questão está pedindo de você? Ele quer a representação algébrica, ou seja, ele quer uma lei de formação. Ele quer saber como é que é essa função que estabelece a relação entre o lucro e o tempo, né? Entre o lucro e o tempo. Então, beleza. Então, bora para cá. Já deixei já o nosso gráfico arrumadinho. E tem algumas dicas, alguns detalhes que vocês precisam aprender e entender para não perder tempo. Coisas importantíssimas vão acontecer aqui nessa questão, para você não ter que fazer tantos cálculos. Primeira coisa que eu quero que você observe. Esse gráfico é o quê? Uma reta. Se é uma reta, essa função é uma função afim. Se é uma função afim, a nossa função vai ter que ser L de t é igual a t mais b. É assim que a nossa função vai ter que se comportar. Por quê? Porque essa característica aqui, ó, é de uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau. Seria y é igual a x mais b. Então, o fato de eu conhecer a função, isso me ajuda, porque eu já sei mais ou menos como é que ela vai ficar. Só que tem alguns detalhes importantes que vocês precisam ficar ligados. Esse coeficiente b, às vezes, vem de graça. E dessa vez ele veio. Aonde está o coeficiente b? Aqui, ó, na interseção do gráfico com o eixo vertical, que seria o eixo y, que no caso ali é o eixo do lucro. E quem é o valor de b? 1000. Está aqui o meu b. Ó. Então, o b ele já veio de graça. O b já veio de graça. Eu já sei que esse b aqui, o b é igual a quanto? A menos 1000. Já veio de graça. Agora, o lance vai ser calcular o A. Só que o A também está tranquilo. Tiago, eu preciso substituir aqui? Não, olha só. O que é esse cara bem aqui? Ó? Esse cara aqui é o zero da função. Esse cara, para você calcular ele, ó, basta você fazer menos o coeficiente B dividido pelo A. E aí você encontra ele. Turma, assim fica muito fácil. Olha só. Quem é esse cara? Esse cara é o 5. Ele é igual a quem? A menos o coeficiente b. Então, vai ficar menos. Mas quem é o coeficiente b? É menos 1000. Então, vai ficar menos, aí menos 1000. Isso aqui dividido por quem? Pelo coeficiente a. Tiago, mas quem é o coeficiente A? É quem eu quero encontrar. Lembra que eu preciso descobrir quem é A e quem é B. Ó. Eu já sei quem é B porque já veio de graça no gráfico. Agora ficou fácil. O que eu vou fazer? Ó? Menos com menos aqui dá mais. Eu vou inverter este cara com este. Mudar de posição. Então, vai ficar assim. Ó. A é igual. Menos com menos é mais, dá 1000. Beleza? Então, fica 1000
dividido por quanto? 5. Está aqui, vem para cá, ó, muda de posição. Aí aqui você não pode errar. Turma, você vai esquecer esses dois zeros aqui, ó, esquece eles, e você vai dividir 10 por 5. Quando você dividir 10 por 5, dá quanto? 2. Bota os zeros de volta. Descobri que o meu A vale quanto? 200. Turma, eu já sei o valor de B, já sei o valor de A. Agora eu já posso vir aqui e montar a minha função. Ficou fácil, né? Nem precisei fazer muita coisa. Basta agora eu vir aqui, ó. L de T é igual a A vezes T. Mas quem é A? 200. T mais o B. Quem é B? Menos 1.000. Então, tira esse mais e bota aqui 1.000. Beleza? Pronto. Turma, está aqui a nossa solução. O que é que está faltando agora? A gente descobrir qual é a opção correta. Beleza? Qual é a nossa opção correta? E aí eu quero que você volte na questão comigo e vá lá observar a opção correta. A opção correta, turma, é a letra D. A letra D tem 200T menos 1.000. 200T menos 1.000, letra D, é a nossa opção correta. E é justamente aquilo que a gente encontrou aqui, ó. 200T menos 1.000. Isso aqui está onde? Na letra D. Não tinha como ser outra opção, turma. Com essas informações não tem como, beleza? Então, bora lá para a próxima questão, turma. Na próxima questão, acompanha comigo aí a leitura. Vamos lá. Ó. Quando o preço por unidade de certo modelo de telefone celular é de 250, são vendidos 1.400 unidades por mês. Quando o preço por unidade é R$ 200, são vendidos 1.700 unidades mensalmente. Admitindo-se que o número de celulares vendidos por mês pode ser expresso por uma função polinomial do primeiro grau do seu preço, podemos afirmar que, quando o preço for de R$ 265, serão vendidos quanto? Então, volta para cá, turma, entenda o seguinte, ó. Ele está dizendo que, quando o preço é 250, vende 1.400, tá? Unidades. Quando o preço é 200, vende 1.700. E aí a grande pergunta agora é, quando o preço for 265, quanto é que vai ser? Está aqui a grande pergunta. Cuidado para você não cair na tentação de jogar isso numa regra de 3, tá? Muito cuidado. Vamos resolver por função. Isso aqui é uma função. O que eu quero que tu entenda que a quantidade a ser vendida vai depender do preço. Então, eu vou chamar aqui de X e aqui eu vou chamar de Y. Observa o seguinte, ó. Quando o preço ele é 250, vende quanto? 1.400. Baixei o preço, vendo mais. Ou seja, a quantidade que eu vou vender depende do preço. Quanto menor, mais eu vendo. E aí, turma, o que a gente pode fazer logo de cara aqui, ó? Como eu sei que essa função é uma função do primeiro grau, porque a questão disse, tá? Não sou eu que estou dizendo, eu sei que a minha função vai ser y é igual a x mais b. Beleza? Como eu não tenho gráfico, como eu tinha na primeira questão, o b não veio de graça. Só que eu sei calcular o a. O a, turma, é minha taxa de variação. Para calcular a taxa de variação, basta você fazer isso aqui, ó. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E quem são esses y1 e y2? As informações que ele deu, está aqui, ó. Ele deu 2 valores para y e 2 para x. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse de baixo vai ser o 2, esse vai ser o 1. Então, vai ficar assim, ó. 1.700 menos 1.400. Dividido. Se eu peguei o de baixo, vai ficar aqui, ó. 200 menos 250. 200 menos 250. Isso vai me dar o quê? Que o meu A vai ser igual. Turma, 1.700 menos 1.400 dá quanto? 300. Dividido, sinal do maior, menos 50. Isso vai implicar dizer que o meu A vale quanto? Corto os zeros, mais com menos dá menos, 30 por 5 dá 6. Pronto. Descobri o meu coeficiente A. Falta descobrir quem agora? Descobrir o meu B. Só que eu pego a minha função, essa aqui, ó, e vou trazer para cá, ó.
Então, vai ficar y é igual a menos 6, ó. O a é menos 6, então já coloco no lugar. X mais b. Pronto. Agora, para eu descobrir o b, eu pego duas informações dessa e substituo aqui, ó. Vou pegar a primeira. Vamos lá, ó. Meu y aqui é quanto? 1.400. Menos 6x mais... Opa, o x vale quanto aqui, ó? Se o y vale 1.400, o x vale 250. Mais o coeficiente b. E aí, turma, o b vai valer quanto? 1.400. Quanto é que é menos 6 vezes 250? Turma, 6 vezes 250, isso aqui dá 1.500. Como tem o menos, fica menos 1.500. Esse 1.500 eu vou mudar de membro. Quando eu mudar ele de membro, vem mais, ó. Então, vem mais 1.500. E aí, eu descubro que o meu b vale quanto? 1.400 mais 1.500 dá 2.900. Pronto. Achei o a, achei o b. Se eu achei eles dois, resolvi a parada. Eu encontrei a minha função. Quem é a minha função, turma? Y é igual a ax. Quem é a? Menos 6. Mais b. Quem é b? 2.900. Turma, depois que eu descubro a minha função, ele pode me perguntar o que ele quiser que eu consigo dizer para ele. E o que ele está me perguntando? Isso aqui, ó. Quando x é 265, quanto vai ser o y? É só substituir. Então, a gente vai fazer agora aqui, ó. Y igual a menos 6. Quem é o meu x? É o valor, né? Então, vai ser 265. Pronto. Mais 2.900. Pronto. Ó. Então, observa que aonde tinha x, eu coloquei o valor que ele me deu, que foi o preço. E agora, calculando isso aqui, eu vou descobrir o quê? O valor de y. E aí eu vou ter as unidades que ele quer. Então, bora lá. Ó. Então, fica y é igual. Vamos fazer continha aqui. Vamos pegar aqui do lado aqui e a gente apaga. 265 vezes 6. Então, bora lá. Já sei que isso aqui vai dar negativo, né? Porque menos com mais dá menos. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 6, 36 com 3 dá 9. 36 com 3 dá 39. Isso, vai 3. 6 vezes 2, 12 com 3, 15. Então, vai dar 1.590 mais 2.900. Turma, sinal do maior é mais. Aí eu vou subtrair. 2.900 menos 1.590. Então, bora lá. Ó. 2.900 menos 1.590. Aqui fica 9, aqui fica 10, aqui fica 8. 10 menos... Opa! Que não precisa. 0 menos 0 dá 0. Aqui fica 10. 10 menos 9 dá 1. Aqui ficou 8 menos 5 dá 3. Aqui vai dar 1. Então, vai dar 1.310. 1.310 é o quê? É justamente o valor que ele está procurando. A quantidade de unidades quando o preço é quanto? 265. E isso aí a gente sabe que está na letra C. E aí você vai na questão agora comigo aí, dá uma olhadinha de novo na pergunta e fala o seguinte, ó, serão vendidos quanto? Letra C, 1.310 unidades. Beleza? Tranquilidade? Bacana. E aí vamos apagar aqui os rabiscos e vamos para a última questão, terceira questão desta aula. E a gente vai ter o que nela? Vamos lá. Então, fica ligado aí na tela a questão. Vamos lá. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou um aumento significativo no número de obesos no Brasil. Esse aumento está relacionado com o sedentarismo e a mudança de hábitos alimentares dos brasileiros. A pesquisa divulgada em 2013 apontou que 17% da população está obesa. Esse número era de 11% em 2006, quando os dados começaram a ser coletados pelo Ministério da Saúde. Supondo que o percentual de obesos no Brasil pode ser expresso por uma função afim de tempo t em anos, com t igual a 0 correspondente a 2006, t igual a 1 correspondente a 2007 e assim por diante. A expressão que relaciona y e o tempo t é. Então, olha só. O que ele está querendo? Ele quer uma expressão que relaciona o y, que é a porcentagem, com o tempo t. Só que na questão ele falou que é uma função polinomial do primeiro grau, é uma função afim.
E eu já tenho que saber que a minha função polinomial do primeiro grau, a minha função afim, é y igual a ax mais b. Então, eu tenho que procurar uma expressão com aquela cara ali. E aí, na primeira questão, eu falei para vocês o seguinte, né? Que quando o gráfico da função intercepta o eixo y, o que acontece? Eu tenho o coeficiente b de graça mesmo, ó. Aonde é que está ele aqui, ó? Está aqui, ó, coeficiente b. Então, eu já sei que esse cara aqui é 11. E, turma, entenda bem. Toda vez que eu tiver uma função do primeiro grau, uma polinomial do primeiro grau, eu sempre vou atrás do a e do b. Se eu já tiver o b, olha o que você vai fazer, ó, memoriza isso. Se o b já vier de graça, para você descobrir o a, você vai buscar no gráfico um outro ponto. No caso, eu vou pegar este ponto aqui, ó. Porque esse ponto, ele tem valor para x, que é o t no caso, e valor para y. E aí eu vou ter o quê? Condições de substituir lá na função e encontrar o coeficiente a. Mas aí você pode estar se perguntando, Thiago, peraí, eu ainda não entendi muito bem essa questão, no sentido de por que apareceu ali 0, 1, 7, 2006, 2007, 2013. A questão fala assim, ó, que o 2006 é o tempo zero. Se 2006 é o tempo zero, o tempo 1 é quem? O próximo, 2007. O tempo 2, 2008. Até chegar em 2013, que é o tempo 7, que é o t igual a 7. Tá? E aí, isso aqui, turma, me dá o quê? Um ponto que tem coordenadas 7 e 17. Lembrando que você não pode esquecer que essa primeira entrada aqui, ó, é o x, essa daqui é o y. Mas nessa questão especificamente, esse meu x está sendo quem? Está sendo o t. Pronto. Então, aonde tiver y, eu coloco 17, aonde tiver t, eu coloco 7. Então, bora lá. Ó. A minha função agora é y igual a a vezes x mais b, que é quem? 11. Perfeito. Então, bora lá. Ó. Quem é o meu t aqui nesse ponto? É 7. Então, vai ficar aqui 7. Mais, quem é o meu x? Ou melhor, o t não, ali é o y. O y aqui é quem? 17. O y é 17. Quem é o meu x? 7. Então, vai ficar 7a mais 11. Beleza? Então, observa o que foi o que eu fiz, turma. Eu peguei simplesmente aqui, ó, substituir os caras no lugar deles. Pronto. E agora eu vou calcular aqui o valor de a e de b, sem problema nenhum. Já tem o b que está ali, falta o a. Então, vai ficar como? 7a é igual a 11, ou melhor, a 17, que está aqui. Esse 11 eu jogo para cá, subtraindo. Então, vem menos 11. Então, o meu a vai ser o quê? Turma, 17 menos 11. 17 menos 11 eu sei que é 6. 7 vem para cá, dividindo. Pronto. Acabei de descobrir o valor de quem? O valor de a. Se eu tenho o valor de a e o valor de b, acabou. Qual é a minha função? Y vai ser igual. Quem é o coeficiente a? 6 sobre 7. Mais o b, que é quem? 11. E aí, turma, desse jeito aqui, a gente chega à nossa solução. 6 sobre 7t mais 11. E aí eu te convido para voltar com a questão comigo aí e observar que lá na letra C você vai encontrar y igual a 6 sétimos de t mais 11, resposta correta. Tá? Então, aqui eu tenho a letra C. E finalizando, turma, a nossa aula, 3 questões com 3 raciocínios diferentes. Na primeira, eu tinha o coeficiente b de graça e calculei o coeficiente a partir do zero da função. Na segunda questão, eu não tinha o gráfico, mas eu tinha o quê? 2 pontos, calculei a taxa de variação. Encontrei o valor de a, joguei na função, substituí um ponto, achei b. Na última questão, eu tinha o gráfico? Não, mas eu construí o gráfico. E na hora que eu construí o gráfico, eu tive o b de graça. Na hora que veio o b de graça, eu peguei um ponto, substituí e achei o valor de a. Então, 3 estratégias para vocês não esquecerem mais, tranquilo? Então, valeu, galera, um forte abraço, até a próxima aula. Tamo junto, fui!